Nesse vídeo, falaremos um pouquinho sobre traumas torácicos. Então, os traumas torácicos, eles são considerados lesão no tórax, podendo variar de grande a pequeno impacto, onde as estruturas torácicas são atingidas. Dependendo de sua gravidade, pode levar à morte. Então, a gente tem várias complicações pressóricas e biomecânicas acontecendo no tórax após um trauma importante. Então, por alguma razão, existe, então, uma batida, uma lesão. Eu estou falando de traumas psicológicos aqui. Isso também pode acontecer, né? Mas a gente não está vendo a questão psicológica. Estou falando diretamente de traumas onde a gente tem lesão corporal. Então, essas lesões, esses traumas, na região torácica pode causar várias complicações, como, por exemplo, tórax perfurado, tórax instável, lesão de estruturas moles, como parênquima pulmonar. E essa questão das lesões de estruturas moles é importante a gente lembrar que parênquima pulmonar pode fazer o quê? Inflamação, aumento de exsudação. Então, você tem ali uma estrutura mole que vai inflamar. Muitas vezes, essas estruturas podem evoluir para contusões pulmonares sérias e até de SARA, síndrome da angústia respiratória do adulto. A gente também tem lesão de estruturas rígidas, como, por exemplo, as costelas, né? A gente tem regiões cartilaginosas, por exemplo, traumas de traqueia é importante. A traqueia pode evoluir com uma estenose de traqueia, dependendo de como foi o impacto. Lesões ósseas, como fraturas de costelas, podem fazer o quê? Né? Perfurar estruturas moles, então pleura, parênquima pulmonar, e a gente tem uma complicação muito importante, porque a gente não consegue facilmente fixar uma estrutura como uma costela. É difícil você fazer esse procedimento, né? Só quando muito necessário, porque você precisa de um movimento de gradil costal para que a mecânica ventilatória sempre esteja mantida. Então, normalmente esse tratamento é conservador e muito dolorido. Existe também a lesão de vasos importantes, como ruptura de aorta, né, veia cava, então, ou até ruptura de vasos não tão grandes, porém que extravasam para regiões importantes, como, por exemplo, dentro do alvéolo, fazendo, né, um sangramento alveolar, ou até para dentro da cavidade pleural, fazendo, por exemplo, um hemotórax. E dentre outras lesões diversas. É importante lembrar que suas causas são diversas, né? O mais comum é você encontrar um politraumatizado, alguém que sofreu algum acidente e que quebrou, né? Que traumatizou, que lesionou várias regiões do corpo, incluindo o tórax. Então, os traumas contusos são normalmente relacionados a acidentes automobilísticos, quedas, de impactos em geral. Os traumas penetrantes normalmente são aqueles que fazem uma lesão penetrante, que fura, né, as estruturas torácicas. Essas normalmente são lesões por arma de fogo ou arma branca. Então, um revólver e uma faca, por exemplo. E a associação dos anteriores. Então, quando você tem, por exemplo, um acidente automobilístico com uma contusão importante, então você teve um trauma, mas não teve ruptura de nada, e uma lesão penetrante associada, como, por exemplo, uma estrutura do carro, né, ou da onde do causador do acidente, faz uma lesão perfurante. Então, nos politraumatizados é muito comum. E grandes acidentes também é muito comum você encontrar associação dos traumas contusos e penetrantes. As 3 alterações básicas encontradas é a hipoxemia, que é associada à hipovolemia, né? Então, você tem ali uma lesão de estruturas de vasos importantes, o que faz você perder sangue e, consequentemente, uma queda do volume sanguíneo. A hipercapnia, que é relacionada
a baixa volume pulmonar, então você associa a uma não ventilação adequada, onde o paciente retém CO2. E, consequentemente, essa retenção de CO2 está relacionada a acidoses. Porém, traumas importantes, né, alterações sanguíneas importantes também levam a acidose, não necessariamente relacionadas à hipercapnia. Então, a gente tem aqui um exemplo de lesões diversas, como, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo. Você fez uma lesão nas costelas, ou fez um trauma importante que fez uma lesão de parênquima que levou ao extravasamento do ar para dentro da cavidade pleural. Consequentemente, esse ar entrou na cavidade pleural e empurrou todo o parênquima pulmonar para o lado contralateral. Então, essa região hipertransparente, que é a mais preta do lado, você olhando de frente, né? É hemitórax direito, mas é seu lado esquerdo na tela. Você consegue ver que as estruturas todas foram empurradas para o hemitórax esquerdo, que é o seu lado direito na tela. Ou, por exemplo, uma ruptura de um vaso importante e aí você tem um hemotórax maciço. O que é isso? É quando você tem o extravasamento sanguíneo na cavidade pleural. E aí faz também com que essas estruturas sejam empurradas. Aqui, ela ainda não chegou a desviar totalmente, né, o mediastina, região central do tórax. Porém, é importante lembrar que, dependendo de quão maciço, quão grande é esse hemotórax, você tem também esse empurrar das estruturas para o lado contralateral. E existe também uma lesão muito importante, muito séria, que afeta diretamente a biomecânica respiratória, que se chama tórax instável. O tórax instável é quando você tem a lesão de várias costelas em algumas partes, e essa lesão gera uma instabilidade do gradil costal, onde você não tem, né, uma região que faça o posicionamento adequado. Então, o gradil costal está solto, está livre em alguma parte, e durante a inspiração, o diafragma traciona as estruturas pulmonares para baixo, né? E normalmente a gente tem a abertura alveolar. Porém, como o tórax está instável, você não tem, né, uma ancoragem ali adequada das costelas, né? As costelas, elas são então sugadas para dentro do tórax. E na expiração, o diafragma começa a relaxar, porém, como também ainda não tem uma fixação, uma ancoragem legal das costelas, o tórax as costelas são empurradas para fora por alterações pressóricas. É importante lembrar, então, que toda estrutura que estiver no espaço torácico está sujeita a ser danificada no trauma torácico. Então, mudanças no aspecto estrutural podem mudar a biomecânica e questões de troca gasosa. Apesar de grande proteção da estrutura, né, do gradil costal, nem sempre se sai ileso de traumas. Então, teve um trauma torácico, tem que ficar sempre muito atento. Houve fraturas, houve lesão de vasos, houve lesão de parênquima pulmonar, tudo isso tem uma reação. Então, a gente tem que ficar muito atento para entender qual que é a lesão, né, proveniente do trauma torácico. Uma dica que eu dou é sempre observar, fazer uma boa inspeção torácica e uma palpação adequada. Cuidado, né? Porque se é um politraumatizado, você pode ter fraturas ali e a sua palpação tem que ser muito precisa, porém discreta, para que você não piore ainda mais a situação do paciente, que ele vai estar com muita dor se não sedado. É isso, gente. Muito obrigada.